Deuteronômio 22, 23 e 24, depois nós vamos fazer a oração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 23. Quando houver moça virgem, desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis com pedra até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, e assim tirarás o mal do meio de ti. Querido Pai Celestial, bondoso Senhor, que o Senhor possa cada dia mais trazer luz aos nossos corações, como uma palavra, diz a Tua palavra, ensinada por um mestre que vira a ponta, Senhor, como diz o nosso profeta. O Senhor é o nosso mestre, que o Senhor possa escrevê-la em nosso coração e virar a ponta, selando dentro de nossos corações, para que o inimigo não venha tirar, Senhor. Pois eu sei que só o Senhor tem esse ministério de fazer com que isto seja escrito não na parede de tábuas de pedra, mas na parede de nossos corações. Então, ser conosco, Senhor, nesta manhã, ser o nosso mestre interior, é o que eu te peço e te agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, a gente leu essa escritura, como o tempozinho já está bem avançado, né? Na escola passada, o irmão Brana explicou essa escritura, e a minha intenção, como é a intenção dentro dessa escola, mostrar o que aconteceu com a igreja, mostrar a queda da igreja, o levantamento da igreja, né? E o coroamento da igreja, que é o tempo que nós estamos vivendo. Então a gente precisa entender esses processos, por onde Deus passou, por onde a igreja passou e aonde nós estamos, né? Para ficar bem claro para a gente e trazer, baseado nisso a gente vai trazendo conjunto de doutrinas, né? Que já é esquecido por muitos, né? Não entendido por muitos, questão da restauração, a questão da coroação, que são coisas diferentes. Primeira e segunda etapa, terceira etapa são ministérios diferentes. E aí a gente, dentro desse ensino, a gente vai poder entender perfeitamente que existe separação do noivado, existe casamento, existe noivado, existe primeira e segunda etapa, existe terceira etapa, e a gente pode unificar tudo isso, amém? Mas existe separações. Então eu creio que vai ser, está sendo bem esclarecido e vai continuar, né, dentro dessa linha de esclarecimento. A escritura que eu li na escola passada, o próprio irmão Brana já falou dela, e ele usa aqui para mostrar que uma moça, quando ela estava noiva, quando ela tinha dado a palavra, se ela deu a palavra para o rapaz deu a palavra para aquela moça, então se um outro homem deitasse com ela antes do casamento, já seriam, na verdade, apedrejados todos os dois, aqui como nós lemos, né? E a minha intenção é mostrar o que aconteceu nas eras da igreja, e principalmente a era de Pérgamo, né? E nós vamos entender que a era começando em Éfeso, ali já tinha uma noiva, né? Paulo mesmo, nós aprendemos lá que Paulo era o homem que tomou essa noiva virgem, e a preocupação que ele tinha era que ele estava tendo um cuidado, cuidando daquela virgem, né? Porque ele iria levar aquela virgem, apresentar aquela virgem a Cristo, que era saber o esposo, como ele mesmo chega a dizer. Também na escola passada eu li essa escritura, né? Então agora nós vamos ler, nós vamos entrar em Apocalipse, e em Apocalipse nós vamos começar no capítulo 2, para ver o que aconteceu, como Paulo já lá atrás já falou, né, que depois da partida dele ia entrar homens, né,
E esses homens que seriam falsos apóstolos, falsos ministros, falsos irmãos dentro daquela igreja, entender isso, teria que ser ministro para conquistar, teria que ser um único, conquistador. Então teria que ser o homem de frente, teria que ser o homem do ministério da palavra, para que ele se tornasse antipalavra, que seria ungido por uma unção, que seria conhecido como um falso Cristo, que seria um anticristo. Então, esse indivíduo, esse espírito começou a trabalhar naquela primeira era. Estava ali como irmãos gêmeos dentro daquela igreja, porque todo avivamento, todo ministério de irmão Brana, quando ele começa, ele produz gêmeos. E os gêmeos são muito parecidos, que se possível for, enganaria até os escolhidos, que são muito parecidos. Então o Espírito de Cristo e o Espírito do Anticristo, eles são como gêmeos, muito parecidos. E eles se tornam unção em pessoas que também se tornam, indivíduos se tornam parecidos, pessoas parecidas. E aí só podemos identificar aquele que tem a unção do Anticristo, é quando ele começa a sair da palavra. Ele começa a perder o foco da palavra. Ele começa a deixar de olhar para a liderança da palavra, que é uma liderança espiritual, e que Deus, quando envia aquela liderança espiritual, o Espírito de Deus é enviado para nós, então ele precisa usar alguém. Então aquela liderança, ela se materializa, então se torna um ungido de Deus para aquele dia, para o povo de Deus. Então é importante a gente entender que Deus precisa de indivíduos para poder tratar com o seu povo, Então naquela primeira igreja, Deus na primeira era, para os gentios, ele ungiu Paulo. Então Paulo, ele era ungido, Ele tinha uma unção sobre ele para quê? Para guiar, para apacentar o povo de Deus ali, cuidar do povo de Deus ali, cuidar daquela virgem ali, como já uma virgem, noiva, vamos dizer assim, noiva, porque ela deu a palavra para ele, e ele deu a palavra para ela, quer dizer, Cristo. Então, Apocalipse capítulo 2, vamos entender um pouquinho, nessa leitura aqui eu vou ler bastante, nós vamos ler o versículo 2, no versículo 2, do capítulo 2, na era de Éfeso, diz assim mesmo: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu o achastes mentiroso. Amém, irmãos? Então você vai ver aqui que dentro daquela igreja existiam irmãos que eles já tinham colocado à prova aqueles apóstolos, quer dizer, se era um apóstolo ali, dizem ser apóstolo, eles estavam dizendo ser também apóstolo, e querendo fazer com que? Tirar a influência e a unção verdadeira que estava sobre o homem que tinha trazido o fundamento, que era quem? O apóstolo Paulo ali. Então o apóstolo Paulo, ele era aquele que Deus tinha comissionado, tinha posto nas mãos dele um ministério, e o ministério que Paulo tinha era para apresentar, só ele tinha, se viesse um outro depois dele, tinha que pregar a mesma coisa que ele pregou. Então, a prova era a gente pegar, naqueles dias, aqueles irmãos pregar o que Paulo pregou, e resistir àqueles irmãos se não estavam pregando a mesma coisa que Paulo pregou. Então já era uma forma de saber se esse apóstolo ali, ou esse pastor, ou esse evangelista, ou esse mestre, ele tinha a verdadeira unção, porque Deus unge um, e a unção daquele um, o próprio Deus começa a ungir os demais, para levar a mesma mensagem. Amém? Então isso é uma maneira que aqueles irmãos tinham ali naquela primeira era, de identificar e resistir, fazer prova se aquele indivíduo realmente tinha o Espírito de Cristo, que era o mesmo Espírito que Deus tinha dado ao mensageiro para aquela era. Então é importante isso aqui, veja só. E aí aqueles irmãos, aí diz assim mesmo: e tu o achastes mentiroso. No versículo 4, pulando para o 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra que na escola atrasada, não foi nem a passada, eu li uma história que o irmão Brana chega a dizer que amor e fé é como marido e mulher, eles têm que andar juntos. O irmão Brana chega a dizer que se a moça não tem fé no rapaz,
Se ela não tem amor no rapaz, o rapaz não tem fé na moça e não tem amor à moça, então seria melhor eles não casarem, não dar a palavra um ao outro. O irmão Brana chega a dizer, não dê a palavra. Porque se ela não ama o suficiente, se ela não tem fé o suficiente para crer nele, porque ele, no ato do namoro, ao noivado, ela precisa ter fé porque ele vai prometer que vai casar com ela. E ela tem que ter amor, e tem que ter fé naquela palavra, e amor naquele rapaz. O amor por aquele rapaz é que vai motivar a fé, ao ponto dela esperar, porque o amor e a fé tem que andar juntos. Se ela perde o amor, automaticamente, depois que ela perde o amor, ela vai perder a fé. Ela não vai mais confiar. Amém? Então, e o diabo, sabendo dessa estratégia, se esta mulher vai perder o primeiro amor, lá na frente ela vai perder a fé. Se ela perder o amor e perder a fé, ela vai perder quem? Ela vai perder o rapaz. Amém? Então você vai ver aqui que nós vamos ler aqui, você vai entender que foi justamente o que começou a acontecer ali na primeira era. E aí ele vem e diz assim mesmo: tenho porém contra ti. Deus já tinha uma mensagem que era contra aqueles irmãos ali dentro daquela era, e aquela minoria de irmãos, que ela estava perdendo o primeiro amor. Se estava perdendo o primeiro amor, então ela estava esfriando, estava relaxando. Esfriando, relaxando, ela vai estar dando liberdade para o diabo, que é o anticristo, o conquistador, o Nico, trabalhar. Então, por isso que uma palavrinha para o ministério local, que é importantíssimo: nunca deixe o ministério mundial se tornar comum para você, que é a mensagem de um ungido enviado para o povo daquela geração. Vamos descodificar mais para ficar mais claro. Quem é o ungido para a nossa geração? Como para aquela geração era Paulo, para a nossa geração, levantada por Deus, levantado por Deus, o homem que Deus levantou, o homem para a geração dos Estados Unidos foi o irmão Branham. E aquela mensagem que foi dada por irmão Branham foi esquecida, não foi recebida. Então Deus levanta um homem aqui no Brasil, foi ungido com a mesma unção. Então aquele homem passa a ser o quê? Passa a ser o representante de Deus para trazer a unção para nós. Então, quando a gente perde o amor por este homem, por esta mensagem deste homem, eu até digo assim: é impossível você ter amor pela mensagem do homem e não amar o homem. Por isso que já é uma forma da gente fazer prova do indivíduo que hoje diz: nós temos a mensagem do homem, mas nós não queremos ouvir o homem. Qual é a esposa que pode dizer para o esposo: olha, eu gosto muito daquilo que tu ensina, mas eu não gosto de ti? Você percebe a contradição? Como é que a minha esposa pode dizer assim: olha, eu te amo, mas eu não gosto de te ouvir? Já é uma característica para mim identificar que ela não me ama, porque se ela me ama, ela me ouve, ela tem fé em mim ao ponto de se assentar para me ouvir. Se ela começa a resistir o que eu, como esposo dela, falo, ensino para ela, se ela começa a resistir, isso aí já está dizendo que ela perdeu o amor por mim e perdeu a fé por mim. Então isso significa que ela está dando já uma liberdade para o diabo trabalhar na vida dela. Já é uma prova, tá? Aí ele vem e diz assim mesmo, continuando, no versículo 5, ela tinha no versículo 4 aqui, o Senhor diz: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. No versículo 5 de Apocalipse 2, lembra-te por de onde caíste, arrepende-te. Olha, irmão, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu cartiçal. Isso aqui é muito forte, isso aqui. Tirar o cartiçal, mudar de cartiçal, é deixar uma era e começar com outra era. É deixar esta mulher e tomar uma outra, porque Deus adverte: se ela não aceita a advertência, ela não volta a praticar o primeiro amor. Então qual é o passo desta mulher? Ela vai cair. Ela vai cair e vai trair, ela vai cair em adultério. Lembra da escritura que eu li? Se ela fosse noiva e um outro cidadão encontrasse essa noiva e deitasse com ela, todos dois seriam apedrejados.
Por que seria um apedrejado? Porque ela não gritou. Quer dizer, gritar, se ela gritasse ali, se ela espernegasse, seria forçada. Mas se ela não foi forçada, ela perdeu o amor e ela aceitou aquele rapaz, não gritou e se submeteu àquele outro rapaz que não era o noivo dela, então ela seria culpada de adultério. Então aí não só ela, mas quanto aquele outro rapaz, aquele outro homem que não era o noivo dela, então seriam apedrejados. Por isso você vai entender por que vai haver, já falei, vai haver um apedrejamento na grande tribulação. As virginésias, todas elas vão ser apedrejadas, porque todas elas caíram, os luteranos, os wesleyano, e aí coloca os pentecostais, esse povo de primeira e segunda etapa, e por que não dizer até o povo de terceira etapa, que está abandonando a liderança, perdendo o amor à liderança, o ministério mundial, assim como também dentro do ministério local. Aqui nós vamos dizer quem é o nosso pastor. O nosso pastor é o pastor Mendes. Então, assim como a gente joga para o mundial, a gente joga para o natural. Então eu sou um ministro, eu sou um pregador pela graça de Deus, como estou aqui ensinando. A partir do momento que você começa a perder amor pela mensagem do pastor Mendes e começa a gostar mais das minhas mensagens, você já está errada. Já é para você saber que você não está correta com Deus, porque você tem que ter um amor muito mais maior e com revelação, que o pastor Mendes é o homem que representa o ministério local e que tem a representação do esposo para nós aqui. Até eu mesmo. Você está entendendo? Então você nunca pode deixar a mensagem do pastor Mendes se tornar comum para você. Ah, mas é o irmão daí que vai pregar hoje. Poxa, eu venho para a escola avivado. Ah, mas o pastor Mendes, quando vai pregar depois, não tem aquele... Está errado. Você já tem um pensamento errado. Você já tem um pensamento errado. Tá? Tanto irmã quanto irmão. Então não pode. Se tem que ter uma atração maior, eu estou tirando do espiritual e colocando no natural. A mensagem para atração maior para o ministério local tem que ser do pastor, tá? Agora, jogando para o espiritual, você tem que tirar o pastor Mendes de cena, você tem que tirar o irmão Adair de cena e entender que é Cristo. E a unção, o ministério, tanto evangelístico quanto um professor aqui ensinando na unção e mostrando o irmão Brana, aí já não é o homem, aí já é Cristo. E aí esses ofícios têm que trazer a mensagem mundial, sem tirar e sem acrescentar, e permanecendo naquela mesma mensagem mundial que o ungido, o homem ungido para aquela geração trouxe. Porque se a partir do momento qualquer um ofício desse traz uma mensagem, tirando ou acrescentando na mensagem mundial, aí esta pessoa já tem uma unção errada. Amém? E a partir do momento em que você também, eu estou só descodificando esses pontozinhos para você entender, a partir do momento, eu gosto de ouvir o pastor Mendes, mas eu não gosto de ouvir o pastor Osmar. Outro extremo, você está também errada, já tem uma unção errada. Por quê? O pastor Mendes, ele é o pastor local, mas a mensagem do ministério mundial é que te prepara para o arrebatamento. Amém? Então, você tem que ter, qual é a mensagem superior? É a mensagem local ou a mensagem mundial? É a mensagem mundial. A mensagem mundial, ela é profética, a mensagem local é sacerdotal. Agora, o sacerdote do ministério local, ele se submete ao ministério profético, que é o mundial. Então, a atenção maior e o amor maior que nós temos que ter é pela mensagem mundial. Amém? Então, quando você ver esses ministros aí, dizendo que eles têm a palavra aí, tirando o olho do povo do ministério mundial, você já tem que ver aí que tem um espírito errado. E glória a Deus. A mesma coisa que eu, se eu tirasse os olhos de vocês e chamasse a atenção de vocês para mim, ao ponto de vocês ter mais olhos para mim do que pro pastor Mendes, pro ministério local, eu também teria e tenho ou terei um espírito errado se um dia acontecer isso comigo. Amém? Então em nenhum momento eu tenho que fazer vocês tirar o olho de mim e colocar na palavra. É isso que o apóstolo Paulo fez naquela era, diz o irmão Brana. Ele em nenhum momento fazia com que o povo olhasse para ele.
Ele saía de cena para que o povo visse o ministério e a unção que estava sobre ele. Pastor Mendes faz a mesma coisa, eu tenho que fazer a mesma coisa para que vocês tenham uma experiência não com o homem, porque se você tem uma experiência com o homem, isso é nicolaísmo. Isso é uma organização que é a liderança de um homem sobre o povo. E você não estará aqui para ser liderado pelo homem, você é liderado por Cristo através de homens inspirados e ungidos com a unção dele. Amém? Tá. Então vamos lá aqui. Versículo 6. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, quais eu também aborreço. Então você vai ver uma coisa aqui, que Deus está dizendo que ele aborrece as obras dos nicolaítas. Ele não está nem dizendo que Deus aborrece eles. Agora, é quase que uma controvérsia dizer que Deus aborrece as obras e não aborrece o indivíduo. É porque Deus ama o indivíduo e aborrece o espírito que está trabalhando nele. Mas se esse indivíduo deixa esse espírito chegar a um ponto de trabalhar e esse indivíduo se tornar um com esse espírito, não tem como Deus não aborrecer esse indivíduo. Aí vai chegar uma hora que Deus vai dizer: amei a Jacó e aborreci Esaú. Porque Jacó e Esaú são dois filhos gêmeos do mesmo ventre que era de Rebeca. Então, quando Deus vê esse espírito trabalhando, quando ele viu aqui na primeira era, Deus não estava aborrecendo o indivíduo, porque era só um espírito trabalhando dentro da igreja. Por isso que ele vem com amor e diz para esta igreja: olha, lembra-te por de onde caíste. É como um esposo. Eu percebo que a minha esposa não está mais me tratando como ela tratava antes. Eu tenho, é meu dever chegar com ela: querida, amor, olha, esse seu comportamento, esse seu tratamento não era como antes. Ah, mas já está ficando velho, nós já temos 30 anos. O irmão Brana chega a dizer dentro das mensagens que quanto mais velho é o relacionamento, mais enamorado a pessoa fica. Chega uma hora que prazer, sexo, isso sai, mas o amor permanece, e o que se trata é o amor. Então o amor, ele é carinhoso, o amor, ele está ali, nunca trata mal, o amor sempre estará ali, dando um bom testemunho e respeito, e não perdendo a fé, tá? Então é importante entender isso. Então aí a mesma coisa que Cristo fez aqui. Mas chega lá na frente, Cristo teve que aborrecer agora. Cristo não aborreceu as obras. Agora Cristo estava aborrecendo. Ela caiu, então agora Cristo aborrece ela. Ao aborrecer ela, ele rejeita. Ele começa aborrecendo as obras, mas chega uma hora que ele aborrece o indivíduo. Aí ele lança fora. Aí ele lançou fora os luteranos, depois que organizaram, a igreja primitiva que se tornou a igreja católica, depois que organizou, então ele aborreceu, lançou fora ela, ele vai tomando outra, tá? Porque cai em adultério, então, adulterou, então, é dentro desse assunto que nós estamos caminhando. Então vamos lá. Então nós vamos ver aqui que quando chega, já na era de Pérgamo, Apocalipse 2, 13 ao 15, vou ler só esses três, vamos lá. Versículo 13: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Irmão, agora presta atenção. Aquela igreja que começou carregando Cristo no coração dela e tinha dentro do coração, aquela noiva, quando começou, que tinha Cristo no trono dela, no coração dela, quando chega aqui na era de Pérgamo, ela tinha dado o coração dela para Satanás, e agora o trono de Satanás estava estabelecido ali. O irmão Brana diz que Pérgamo não é o trono de Satanás, mas era que uma doutrina, era que um ensinamento se estabeleceu naquela era de Pérgamo, e Pérgamo significa casamento. Foi justamente quando Cristo saiu, e aquela noiva que começou pura, deixou, e aconteceu aquilo que nós lemos em Deuteronômio. Ela deitou com outro, e deitando com outro tinha que ser o que? Apedrejado, tinha que ser repudiado, justamente nessa era. Mas preste atenção aqui, uma coisa que aconteceu aqui que eu quero chamar a atenção. Onde está o trono de Satanás? Retens o meu nome e não negaste a minha fé. Agora, o irmão Brana vem diz que aqui ele está falando, e ele fala, toda a mensagem que ele fala em cada era, ele fala com duas igrejas ou com dois indivíduos. Ele fala com a igreja apostatada e ele fala com a noiva, com aqueles fiéis ali. Fala com o indivíduo apostatado e fala com o indivíduo fiel. Então você vai ver
que sempre você vai ouvir, por isso que o Espírito, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vai ver que não está falando a igreja, às igrejas, porque está falando a falsa e a verdadeira, ao falso irmão, falso ministro e ao verdadeiro ministro. Amém? Está entendido? Quando ele diz aqui, retens o meu nome, preste atenção uma coisa aqui, que nessa era de Pérgamo tinha irmãos, tinha aqueles fiéis que ainda tinham o nome e que não tinha negado a fé. Você vai observar que tinha um povo aqui que ainda não tinha perdido a fé. Lembra do relacionamento? Se não tiver amor e fé, ela perdeu lá na primeira era o primeiro amor. Aqui já tem um indivíduo que já tinha perdido a fé, porque já tinha, essa igreja já tinha perdido a fé, já tinha deitado com Satanás, com o anticristo. Já tinha conhecido, você vai observar aqui mais adiante, as profundezas de Satanás. Nós vamos ver o que são essas profundezas. Vamos ver se a gente chega lá. Deixa eu adiantar bem aqui. Aí diz assim: retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipa, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então você vai ver que ali Satanás habitava ali, porque já tinha um grupo de irmãos que tinha dado o coração para Satanás, já tinha uma igreja que tinha dado o coração para Satanás, e ali era o trono de Satanás estabelecido na vida daquela igreja, daqueles irmãos. Tá? Vamos lá um pouquinho. Versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria. Eu não queria nem explicar isso, eu queria que o irmão Brana explicasse, porque o nicolaísmo é um indivíduo querendo conquistar. Como o irmão Brana diz que nicolaísmo, para ser único, tem que ser um ministro, pode ser um evangelista, pode ser um pastor, tem que ser um pregador, tem que ser um ministro. Então quando ele começa ali, como um espírito nicolaíta, o espírito do anticristo trabalhando, que ele conquista alguém, e esse alguém tem que ser um ministro, esse ministro passa a conquistar, vai conquistando mais pessoas. Quando aquele indivíduo conquista pessoas que formam o seu grupo, a sua igreja, o nicolaíta, passa a ser um pastor conquistador, que formou o seu grupo, ele não se conforma só em ter um grupo regido por ele, ele quer ter liderança sobre liderança, ele quer único, ele quer conquistar também liderança, ele quer ser um pastor sobre outros pastores. Quando ele quer ter pastor, quando ele é um líder, ou seja, um pastor, que ele quer ter outro pastor sobre a liderança dele, aí ele vai ao balanismo, sem querer e sem saber, cego pelo próprio diabo. Ele não sabe que quando tem um pastor sobre outro pastor, ele está sendo um profeta, ele tem que ser um profeta, e como ele não pode ser o verdadeiro profeta que tem pastores sob a liderança, a unção profética tem pastor sob a liderança dele, esta unção, então ele passa a ser um falso profeta regendo pastores. Por isso que muitos não entendem por que o ajuntamento do ministério da esposa, por ser um ministério mundial, tendo a revelação da unção profética, o pastor Osmar se reunia, e esses grupos de ministros vinham ao encontro dele, mas não tinha uma conferência aonde o pastor Osmar ia ter uma influência sobre esses ministros. Muito embora ele sendo o verdadeiro ungido e tendo a unção profética sobre ele tinha uma palavra sobre, porque ele é o verdadeiro, ele tem uma palavra sobre os demais, mas ele não podia usar desse ministério dele influenciando de uma forma natural, porque isso seria balanismo. Mas se de uma forma espiritual, a unção profética, Cristo mesmo nele, e a mensagem, a unção sobre ele e sobre os ministros, tinha companheirismo e não tinha espírito errado, isso não era balanismo. Mas quando você deixa a unção profética, o ministério profético, que se reúne pastores, vários pastores, e ficam ali naquela confraternização, sem reconhecer o ministério mundial, isso aí é balanismo, e nesse sistema regido por vários homens, vai às profundezas de Satanás, que é o jezabelismo, que já se torna uma prostituta, encabeçando o balanismo e o nicolaísmo, que é o pastor e esse falso profeta.
Tem que ser um espírito sobre eles para... E o irmão Brana vem e diz que nicolaísmo, balanismo e jezabelismo não são três espíritos. É o mesmo espírito do anticristo, do diabo, trabalhando na esfera pastoral, na esfera profética, mesmo sendo falsa, e a organização se torna uma organização que é vista por Deus como Jezabel, porque aquele sistema passa a reger aqueles ministros. E aí eles não podem mais, nem se fizer um pedido para eles, ou um convite para eles estar no meio do povo de Deus, eles não querem estar, porque eles vão dizer como Nicodemos. Ele vai escondido, ou então ele vai dizer, eu não posso, porque senão o sistema, o qual eu faço parte, vai me desligar e vai me ver como um falso, como alguém que não faz parte deles. Amém? E isso aí é sistema, isso aí já é jezabelismo. Irmão, só um cego que não vê. Eu sei que eu estou pregando para vocês aqui, e tem muitas pessoas ouvindo do outro lado, mas só um cego que não vê, que depois da morte do pastor Osmar, quando eles tiram o ministério do pastor Osmar, o ministério do ungido do dia, eles são forçados, sem ver, são cegados sem ver, que eles vão conhecendo as profundezas de Satanás. Eles saem do nicolaísmo, porque conquistou membros, e eles vão ao balanismo, porque passa a ser um homem sobre outro homem, e aí, sem ver, cegados sem ver, eles são uma Jezabel, que é o sistema regendo eles. Meu Deus, misericórdia, meu Pai. Vamos lá, então a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria. O que foi isso? Balaão reuniu tanto o povo de Balaque, daquele reinado ali, para se unir com o povo de Israel. E só para você ter uma ideia, o pastor Osmar pregou, como andarão dois juntos se não estiver de comum acordo? E eles podem até vir, como a pomba pode comer da semente conosco, mas nós não podemos comer com eles, a não ser que seja um ministro que tenha uma unção. E até digo, eles nunca vão fazer um convite para nos dar oportunidade para pregar para eles. Quando eles convidavam o irmão Brana, na sua primeira e segunda etapa, para pregar para eles, o irmão Brana levava uma mensagem, o irmão Brana ia. Se convidasse, o irmão Brana ia. Mas para ouvi-los, ouvir o irmão Brana. O irmão Brana não ia para ouvir eles. Porque quem tem mensagem para que eles ouçam é o povo vindicado por Deus. E sempre o diabo vai cegar, eles nunca vão ver o povo vindicado por Deus. São os poucos desprezados do Senhor. Amém, vamos mais um pouquinho. Então aí você vai ver aqui Balaque para lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituísse. Aí você vai ver que o sacrifício da idolatria já está ligado a jezabelismo, que foi uma idólatra, que matou os profetas. E aí entra a igreja católica, que se prostituiu, caiu, e aí começou a matar. Aí vamos lá que a gente vai chegar nisso aqui. Versículo 15: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Tá? Nicolaísmo, essa doutrina do nicolaísmo e balanismo é tão parecido que eles até pegam o ensinamento do irmão Brana e aplicam para o próprio pastor Osmar. Eles chamam o pastor Osmar de nicolaíta. E eles não entendem qual é a diferença de Balaão para Moisés. É que Moisés tinha a unção de Deus verdadeira sobre ele, e Balaão tinha a unção, a mesma unção, posso dizer assim, mas você vai ver que o vindicado era Moisés. Balaão não era vindicado. Moisés era o profeta para Israel. Balaão era o profeta para justamente induzir, fazer aquela reunião conjunta de mentes diferentes. E ele era profeta de Moabe. Ele era profeta do justo Ló, que Moabe é justamente dali que vem. Me perdoe se eu falei uma coisa aqui, parece que eu fui corrigido, mas vamos deixar os dois profetas como estão falando aqui, tá?
Depois eu vou corrigir isso que eu falei acerca de Ló, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Nós saímos de Pérgamo, porque em Pérgamo ela já está chamada aqui, olha, de prostituta em Pérgamo. Já aqui em Apocalipse, Tiatira, aí ele vem e diz: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Quando essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, quer dizer, já não é só nicolaísmo nem balanismo, a mulher, quer dizer, eles dizem que eles têm a palavra. Quando ele diz que eles têm a palavra, eles estão englobando que todos, os 7 pastores ou os 5 pastores, todos têm a palavra. Quando foi que Deus lidou com o seu povo, senão com um homem de cada vez? Aí isso aí passa a ser Jezabel. Deus sempre tem um homem. Nos dias de Jezabel ele tinha um Elias. Amém? Enganaram os meus servos para que se prostituísse e comam do sacrifício, e comam dos sacrifícios da idolatria. 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Ô irmão, que cama é essa? Cama de prostituição. Todos vão ser classificados como prostitutas. Todos, todas. Porque deixaram a palavra, deixaram a verdadeira virgem, e aí eles passam a ser uma falsa virgem, encabeçada por um falso Cristo, um falso profeta ou um falso sacerdote. Amém? Aí ele vem e diz bem assim mesmo. Vamos continuar aqui? Meu Deus, não vai dar para chegar? Como sempre, né? Por isso que eu digo, esses estudos aí, eu cheguei aqui, até o irmão disse assim, nunca termina esse estudo, né, irmão, daí? Eu digo, não, nós estamos na eternidade. Nunca vai terminar. Ele vai saindo desse assunto e vai entrando no outro. Tá? Vai falar um pouco de profundeza, talvez na próxima escola. Ele diz assim: e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Darei cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, 24, a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, quer dizer, nicolaísmo, balanismo e jezabelismo, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Então tinha um grupo de irmãos ali que ainda não tinha conhecido, que ainda não tinha conhecido as profundezas de Satanás, mas já tinha um grupo que tinha conhecido as profundezas de Satanás. Não vai dar para me chegar lá aqui, que você vai ver quais são as profundezas de Satanás e qual é a profundeza de Deus. Quer dizer que esta igreja, essa noiva, antes dela conhecer o esposo, casar com o esposo e ter um ato espiritual, sexual, conhecendo as profundezas de Deus, ela conheceu o anticristo, um outro que não era Cristo, e ela conheceu esse anticristo, assim como a serpente enganou Eva antes de Eva conhecer Adão, antes de Adão conhecer Eva como pura, a serpente tocou em Eva e ela conheceu as profundezas da serpente. Assim esta igreja conheceu as profundezas de Satanás, que foi a prostituição. Quando se ela tivesse esperado e permanecido como virgem, ela iria no tempo da pedra de coroa, no tempo do ministério do 7º anjo, ela teria dormido como virgem, e aí ela faria parte do ministério da esposa nesses últimos dias. Por isso que tem os que ressuscitam e fazem parte, tá? Existe as virgens que são despertadas e que elas, por 7 eras da igreja, Cristo veio formando um corpo até que viesse o casamento, que era conhecer as profundezas de Deus, e daí então trazer os filhos de um ventre, que eram os filhos da palavra falada. Bom, tem um mistériozinho aí, que a gente vai deixando para adiante aí, para a gente falar dos filhos depois do casamento. O pastor Osmar pregou muita mensagem
Você pode até ter uma mensagem titulada pelo pastor Osmar, Filhos após o casamento. Você vai ver que filhos após o casamento, você tem que entender que são filhos, semente, palavra falada. Porque aí não pode ser pelo sexo. Aí você vai ver que isso está ligado a uma palavra falada. O verdadeiro propósito de Deus no princípio no Éden, quando deu Adão, colocou Adão e Eva ali, era que eles multiplicassem, que eles crescessem e multiplicassem, mas não pelo sexo, era pela palavra falada. Deus iria dar filhos a eles pela palavra falada, e filhos iriam trazer filhos, assim como uma geração vai trazendo, formando gerações. Então, filhos pela palavra falada. Então, nós somos esses filhos semente. Primeiro teve um filho semente, palavra falada, e aí vem os filhos sementes deste filho semente, palavra falada. Isso somos nós hoje aonde estamos enquadrados nessa pedra de coroa. Nós somos os filhos semente, palavra falada de Deus. Amém? E isso é tão profundo que a gente precisa de muita coisinha para mostrar. O próprio irmão Brana falando disso, mas o pastor Mendes já tem falado um pouco, pastor Osmar. Vamos continuar ouvindo as mensagens, porque são essas mensagens que abrem os olhos. Se você parar de ouvir, eu sei que nessa hora eles estão ouvindo, né? Aí eles vão lá, mas depois, meu irmão, depois que você coloca um passo fora de Cristo, dentro dessa mensagem, você pode até colocar as mensagens do pastor Osmar para ouvir, mas você não vai ver mais. Eles vão colocar para cegar inteiro da mensagem, mas eles não vão ver mais. Porque se eles fossem prudentes, não tivessem aberto a boca e blasfemado desse pequeno ministério, dessa pequena visão que Deus deu aqui para o Alfa Norte, eles não iriam conhecer essas profundezas de Satanás, porque um abismo chama outro abismo, uma profundeza chama outras profundezas. Começou conhecendo as profundezas do nicolaísmo, as profundezas do balanismo, as profundezas do jezabelismo, e isso é um ato de prostituição. Quando você chega lá em Apocalipse capítulo 18, ela está envolvida num ato de prostituição com todo o coito de animais imundos, porque já não é racional, se tornou irracional. Um culto irracional é um culto onde Cristo não está, onde a revelação não está, onde o esposo não está. Então o anticristo, o diabo, o explorador, aquele que explora este lado feminino, como a serpente explorou o lado feminino de Eva, assim esse diabo, esse nicolaísmo, esse balanismo e esse jezabelismo é um ato de profundeza, de prostituição, aonde eles vão de abismo a abismo e não tem retorno, porque a própria Bíblia diz que o inferno segue eles, enquanto que a verdadeira noiva, o céu, segue. Aleluia, louvado seja o teu nome. Por isso que ele vem e diz assim: e porém numa cama de prostituição. Enquanto que o pai de família também está numa cama com seus filhos, com sua esposa, mas num leito sem mácula, sem profundezas do inferno, mas profundezas dos céus. Eu vou parar aqui porque na próxima escola a gente vai falar dessas profundezas. Amém? Faltam 2 minutinhos. Então vamos ficar parado aqui nas profundezas de Satanás, e aí a gente vai falar um pouco de profundezas de Deus, para que você entenda que ela caiu, a igreja caiu, qualquer que deixe esse ministério, essa mensagem, ela cai nas profundezas de Satanás. Amém? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.